A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br e também no nosso canal no YouTube, AME Barbacena. Alegria enorme estar com vocês mais um dia de programa e hoje para darmos continuidade ao programa da semana passada, que nós entrevistamos aqui o nosso irmão Geraldo Leburg falando sobre o sono e os sonhos. E hoje a gente vai abordar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre a questão dos sonhos. Se você tiver dúvida, pode aproveitar e ligar para nós no 3332-1517 ou mandar sua mensagem de texto pelo WhatsApp no 98413-8111. Acompanhe com a gente então o nosso programa de hoje. Mas convido vocês agora para fazermos a nossa prece, elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, a nossos benfeitores espirituais, nossos espíritos protetores que nos auxiliam. E neste momento, em mais esse dia que se inicia, agradecermos a misericórdia divina, o amor de nosso Pai por nós, que nos permite estarmos aqui reencarnados, com mais uma programação reencarnatória para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Sendo assim, Senhor, agradecemos pelo nosso corpo físico, pela nossa família. Agradecemos, Senhor, pelos amigos, pelo trabalho, por todas as oportunidades de crescimento, de evolução que nós temos. E se pudermos, Pai amado, rogar algo, rogamos o Teu amparo, o Teu auxílio, para vencermos nossas más tendências, vencermos o egoísmo que ainda habita em nós, vencermos o orgulho, vencermos todos os vícios morais que nos afastam de Ti. Seja conosco, Senhor, e rogamos as Tuas bênçãos sobre todo o nosso querido planeta Terra, para que a Tua paz, para que Teu amor alcance em especial aqueles irmãos que mais sofrem. Que assim seja. E agora vamos começar nosso bate-papo com o Geraldo Leburg. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o sono e os sonhos. Semana passada a gente falou bastante sobre a questão do sono e hoje vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a questão do sonho, então. Geraldo, sempre com base no Livro dos Espíritos, né, que a gente está baseando esse estudo aqui sobre sono e sonhos. Na questão 404, Kardec questiona aos espíritos: que pensar da significação atribuída aos sonhos? A gente até fez essa pergunta semana passada, mas vamos reprisar para a gente relembrar um pouquinho da resposta dos espíritos e darmos continuidade, né? Um bom dia para você, Geraldo. Bom dia, Melissa. Bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra. É bom a gente reforçar essa questão aí do sonho, dos significados, porque ela motiva a curiosidade de muita gente. Todos nós sonhamos, isso aí é verídico. E nem sempre lembramos dos sonhos, mas sonhamos. Se dormimos, se cochilamos, se entramos num estado de devaneio, mesmo que às vezes aí não é bem o cochilo, bem o sono, ainda assim estamos transitando espiritualmente, né? Aproveitando esses momentos. Então todos nós sonhamos. E os sonhos, eles não significam necessariamente algo que possamos interpretar dentro do ponto de vista de causa e efeito no plano corpóreo, no plano físico, no plano material. Então, se sonhei com um determinado evento, não significa necessariamente que terá um resultado específico. E que esse resultado será sempre como uma receita de bolo, será sempre repetitivo, né? Nesse aspecto, o sonho, a gente pode dizer que não é verdadeiro, os espíritos assim o classificam. Então, aqueles que sonham com alguma coisa e buscam uma interpretação, muitas vezes até auxiliados por ledores da sorte, por pessoas dadas a esse tipo de atividade, poderão estar aí entrando em alguma situação até perigosa,
porque estarão dando uma interpretação ou sujeitos a interpretação que não é verdadeira. E no sentido verdadeiro, o sonho pode ocorrer, sim, nele, nos revelando imagens para o espírito que nós não conseguimos traduzi-las, né, na linguagem corporal e até mesmo no nosso referencial de encarnados. Os nossos sentidos não conseguem traduzir, mas que nós, se assim sonhamos e também não nos lembramos dos sonhos, alguma utilidade muito grande eles têm. Ficarão ali guardados, né, nas nossas gavetas mentais, até que em um determinado momento nós vamos nos socorrer dessas lembranças, elas virão oportunamente. Então, essa aí é a realidade. Não se desperdiça nada dos sonhos. Sempre haverá um proveito, se não imediato, em algum tempo no futuro. Agora, frequentemente, nós temos às vezes sonhos, nós vemos nos sonhos, né, coisas que parecem que são pressentimentos, um alerta, um aviso, alguma coisa assim, né, algo que vai acontecer, mas que de repente não se cumpre, a coisa não acontece, né? De onde que vem esses sonhos desse tipo de, né, dessa forma? Bem, quando nós lembramos dos sonhos, quer dizer, são pequenos fragmentos, né, que conseguimos reter, né, transferir para o nosso, através do pensamento, através da mente, para o nosso cérebro. E aí eles vão sensibilizar, né, os nossos sentidos, e a gente lembra então desses pequenos fragmentos. Ora, um pequeno fragmento ele pode estar fora de um contexto mais amplo, ele pode estar nos indicando algo que interpretamos como um reflexo e com resultantes que podem realmente não acontecer. A gente tem que sempre lembrar que o sonho é uma vivência em espírito, uma vivência espiritual. E que quando nós, despertos, analisamos algum fragmento do sonho, a gente vai dar a ele uma conotação daquilo que é o nosso dia a dia. E às vezes vai parecer que é um pressentimento que está nos alertando com relação a alguma coisa, mas apenas aquele fragmentozinho do sonho poderá estar não equivocado, mas de fato relacionado no contexto a uma coisa muito mais ampla. Então ela não ocorre, a gente pode até ter uma sensação de frustração, né? Eu sonho, não lembro. Quando lembro é algo que não acontece. Então o sonho não tem valor, né? Tem valor, sim, ele continua íntegro nas suas revelações, elas ficarão dentro do plano espiritual, da nossa vivência espiritual, para que no momento adequado aflore e venham nos trazer essas revelações. Então, essa palavra pressentimento, que às vezes nós ligamos aos sonhos, muitas vezes é fruto mesmo da nossa falta de conhecimento dessa mecânica do sonho, achando que o sonho tem sempre que significar algo, materializar em alguma coisa muito constante, muito perene. E não é isso que acontece. Os sonhos, né, eles vão, na lembrança que a gente tem, vão ser talvez nos momentos em que estamos acordando, que o espírito está retornando, né, para a retomada plena, né, do seu corpo físico, e aí ele traz carregando consigo um ventinho do sono, uma pequena aragem do sonho. Então não é por esse pequeno sinal que a gente pode interpretar necessariamente o que estamos pensando que está ocorrendo como pressentimento. Mas tem sempre importância, sim, e se a gente tiver alguma dúvida com relação a isso, melhor é nos acautelarmos. Se nos dá algum indicativo de perigo, significa, não é em vão, significa que devemos nos acautelar mais naquele dia, e em todos os dias estarmos mais alertas. Com certeza. Agora, e quando a gente vê no sonho, Geraldo, pessoas que a gente conhece, né, pessoas encarnados, e às vezes fazendo coisas que absolutamente não fariam de jeito nenhum na vida, né, no dia a dia, né? E aí eu vejo o Geraldo lá fazendo alguma coisa e tal, eu falo assim, gente, não é possível, eu acordo com aquele sonho e falo, não, o Geraldo jamais faria isso de jeito nenhum, né? Conheço o Geraldo
E da onde que vem, né? Isso é imaginação nossa que a gente às vezes leva para o sonho e acaba surgindo esses sonhos esquisitos? Tomara que essas referências, quando a gente sonha com alguém que conhecemos, sejam sempre otimistas, positivas, né? Mas se não forem, nós devemos lembrar que nós não conhecemos na essência plenamente a outra pessoa. A gente conhece aquilo que ela doa para nós, aquilo que ela mostra para nós. Poderia, nesse caso, haver algo realmente inédito, algo que nós ainda não conhecemos daquela pessoa. E tomara que esse algo, se assim acontecer, seja algo bom, muito bom, né? Há um pensador antigo do qual eu lembro de uma frase, que ele diz que deverei falar tudo que souber de bom de um homem, né? Então, que sejam sempre esses pensamentos, essas impressões positivas, né? Mas, na realidade, a gente tem um sonho ligando uma pessoa àquele sonho, e às vezes não se dá necessariamente com aquela pessoa. Aquela visão, aquela vivência, ela pode se dar do nosso reflexo, e a gente vê aquilo como algo que nós estamos imaginando da outra pessoa. Mas nós conhecemos as outras pessoas plenamente para podermos deles ter um juízo que diga assim, seriam capazes de fazer alguma coisa ou não seriam capazes? Com certeza não. Então, no sonho, nós podemos visitar outras individualidades, sim, conviver com elas, encarnadas e desencarnadas, sermos por elas visitados também, e isso terá um objetivo, mas de acordo com o nosso juízo, buscar sempre selecionar, né, os bons pensamentos, as boas impressões, né? Agora, outra questão que Kardec traz também, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito, ou seja, para o espírito poder se desvincular um pouquinho do corpo e poder, né, ter essas experiências em desdobramento? Não é necessário, né? Sempre ocorre o sonho nos momentos de desligamento parcial, né, do espírito, né? E isso pode acontecer nos cochilos, né, naqueles momentos de devaneio. Tem alguns instantes na vida da gente que a gente está acordado e bem em vigília, no meio de muitas pessoas, e que de repente damos uma fugidinha, aquele devaneio de um segundo talvez, ou de poucos segundos, né? Mas na velocidade do nosso pensamento, nós vamos percorrer, se em distância, uma distância muito grande, se em espaço, um espaço muito amplo, e se em eventos, em revelações também, uma amplitude muito grande, né? Ocorreu ali aquele minuto, ou aquele segundo, aqueles segundos, e isso pode representar muita coisa, e a gente volta de repente ali a nos inserirmos no contexto presente, e ficamos, né, muitas vezes até observados por outra pessoa. Você estava viajando, onde você andou e tá, dom doce pelo que você está pensando e tá, né? Estava em órbita, né? Isso acontece então, com muita frequência mesmo no dia a dia. Então, não é só no momento do sono, daquele repouso que normalmente deve durar algumas horas, né? Sempre que pode, o espírito dá as suas escapadinhas, porque ele precisa disso para se retemperar. E às vezes ele é chamado, ele é convidado mesmo, de uma forma muito sutil, pela espiritualidade para esses instantes, que serão sempre proveitosos. Com certeza. Agora, parece que às vezes, Geraldo, a gente ouve no nosso íntimo, né, palavras pronunciadas distintamente, a gente consegue ouvir, né, claramente, e que não tem relação nenhuma com o que nos preocupa ou com aquele momento que a gente está vivendo, né? De onde que vem essas palavras que às vezes a gente ouve chegar até nós? Bem, com relação a essa particularidade da emancipação do espírito, né, nós sabemos que onde vamos é sempre em contato com outros espíritos, com o mundo verdadeiro, que é o mundo do espírito. E às vezes, assim, naqueles momentos que antecede a imersão profunda no estado de sono corporal, a gente está ali dando aquelas cochiladas, aquelas
aquele estado de modorra mesmo e aí já vai acontecendo alguns flashes, né? Alguns relâmpagos, né? Dessa vivência. E aí, às vezes, ouvimos mesmo algum chamamento, ou vemos alguma imagem, e não raro até nos assustam, e a gente volta assim a estar em vigília por um determinado instante, né? Mas é a nossa aproximação com a vivência espiritual plena, né? Na libertação relativa do corpo físico, e aí a gente já está, né, chegando naquele lugar, naquela imensidão que estamos ali já sendo aguardados, né, e acolhidos, né, pelos espíritos amigos, né? E aí a gente tem esses prelúdios, né, de lembranças, né, desses chamamentos. Então, um desapegamento do sentido físico e um aguçamento do sentido espiritual que faz com que a gente tenha essa percepção. E é muito comum também, Geraldo, com relação a essas palavras, né? Eu, pelo menos, de vez em quando acontece isso, com uma certa frequência até. Por algum motivo eu vou perder a hora, o celular não tocou, uma coisa assim que aconteceu que eu não vou acordar porque o dispositivo não vai funcionar, e eu ouço perfeitamente alguém me chamando, acorda, Melissa. Pode ser um auxílio espiritual também, para a gente não perder o compromisso assumido. A espiritualidade nos está sempre assessorando muito mais do que nós podemos imaginar, né? E a gente, nessa sintonia contínua, constante, né, a gente busca sempre, até intuitivamente, né, esse assessoramento, né? Eles sabem das nossas necessidades e buscam nos ajudar. Isso, eu digo, às vezes que acontece tantas vezes comigo durante o dia, que muitas vezes, em meio a outras pessoas, eu chego a parar e olhar em torno para ver se tem alguém conhecido, porque eu ouvi perfeitamente ser chamado. E não só o som, como também vi perfeitamente alguém e procuro ver onde que está aquela pessoa. E às vezes, por incrível que pareça, ali está a pessoa mesmo, a pessoa encarnada, a pessoa corporalmente está ali, e talvez não fosse aquele flash, eu não teria buscado vislumbrar a pessoa, teria passado sem ver. A Rita, lá do Nova Suíça, ligou aqui para a gente. Geraldo fez uma pergunta. Um abraço aí para a Rita e para a turma toda do Nova Suíça. Ela pergunta o seguinte: quando sonhamos com um desencarnado, estamos com ele de fato, né? Ou é uma imaginação nossa? Bem, sonhar, então, é a parte que nós lembramos quando nós temos, né, em vigília. A lembrança do sonho é aquele momento, aquele pequeno fragmento que vem e nos impressionou no sentido físico. Se está relacionado com uma pessoa já desencarnada, como pode estar também com pessoas encarnadas, é realmente a nossa busca da sintonia com aquela individualidade. Poderá ser ela mesmo, a sua essência espiritual que está ali visível, e poderá ser também uma emanação trazida à nossa visão espiritual pelos nossos guias espirituais. O nosso guia espiritual, o guia espiritual daquela pessoa desencarnada, porque no plano espiritual nós também temos os nossos guias, né, os nossos mentores que estarão nos conduzindo. E que aí vão estar proporcionando aquele encontro espiritual. Então, se tivemos uma convivência, uma afinidade muito grande, podemos estar mesmo no cara a cara, no testa a testa com aquela individualidade. Se ainda não temos esse refinamento espiritual, estaremos auxiliados, né, monitorados, tutorados por mentores que estarão propiciando que esse encontro se faça. Então, se eu sonho com meu pai já desencarnado, né, aquela visão, aquele
aquela presença dele naturalmente se fará nos moldes em que eu me lembre, e também atendendo a uma necessidade de conforto, de carinho, de apaziguamento de saudade, mesmo até de conhecimento, de integração de conhecimento dele comigo. E estará sendo feito isso de uma forma coordenada, de uma forma monitorada, né, pela espiritualidade. Então, pode ser sim. Sonhamos com uma pessoa já desencarnada e estamos em contato com ela, direta ou indiretamente. E o mais importante sempre é orarmos, né, por esses irmãos que retornam ao mundo espiritual, para que eles se ajustem, né, nessa nova etapa evolutiva do retorno à sua casa, né, ao nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual, e evitarmos o excesso de chamamento, talvez, né, o Geraldo, porque às vezes a gente chama muito pelo pai, pela mãe que desencarnou, e isso pode gerar também um certo desequilíbrio para o espírito desencarnado. Sim, né? Porque ele se sente incomodado com isso, né? E ele vê nessa atitude nossa provavelmente uma falta de resignação, qualquer um desconforto, e ele vai ficar preocupado com isso. Sim. Então, é sempre bom que a gente pense naqueles que partiram para a vida plena do Espírito de uma forma carinhosa e de uma forma de agradecimento por tudo que fizeram por nós, que porventura ainda continuam fazendo por nós. Verdade. Não sejam chamados em vão. É verdade. Agora a questão 409, Geraldo, Kardec põe o seguinte: muitas vezes, num estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Bem, estaremos aí como a pergunta feita por Kardec coloca, né, que estamos quando temos os olhos fechados, os olhos corporais fechados, os olhos físicos, mas a visão espiritual ela continuará plena e muito mais enriquecida do que a gente pode imaginar pela potencialidade dos nossos sentidos. Então, denomina-se a isso, talvez, de alguma forma, um momento de devaneio, um momento de ausência, né, em que, voluntária ou involuntariamente, nós sentimos esse pequeno momento de entorpecimento. E aí vemos, né, podemos ver pessoas, vermos paisagens, e isso não é imaginação. Isso é realmente um vivenciamento, é uma visão do Espírito. É aquilo que o Espírito está vendo e está ouvindo. E não se trata aí de algo fruto da nossa imaginação. Se nesse momento a gente estivesse realmente na plenitude do sono corporal, essa lembrança, esse fragmento seria um pedacinho do sonho do que denominamos sonhos, que estaríamos vivendo plenamente, né? Aí um pequeno fragmento, mas seria do sonho, intitulado como sonho, pedacinho de sonho. Né? E também esse fenômeno acontece muitas vezes com a denominação de desdobramento, com uma amplitude muito maior. A gente vai falar logo daqui a pouco a respeito disso. Ok. Voltando ao nosso bate-papo com o Geraldo, a gente está falando sobre sono e sonhos. Geraldo, na questão 410, Kardec põe aos espíritos: tem-se às vezes, durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? Isso acontece muito, né, Geraldo? A gente tem aquela ideia, aquela coisa, e fala assim: gente, eu tenho certeza que eu sonhei com uma coisa boa hoje, e não consegue lembrar de jeito nenhum. Por que isso acontece, Geraldo? Ela é vista como uma fumaça que de repente desaparece. E quanto mais a gente tenta lembrar, mais a gente vai esquecendo, né? O pior é isso. Olha, a vivência do espírito, né? Quando nós estamos dormindo, o corpo está dormindo, ele está inserido dentro de uma escola, da escola espiritual, ou dentro de uma oficina de trabalho lá na espiritualidade. Ele está ativo e sempre com uma potencialidade muito grande.
Quando nós acordamos e tivemos aquela sensação de, foi uma coisa boa, mas como é que é mesmo, e desaparece, né? Não vem plenamente na nossa lembrança, a gente fica chateado mesmo, fica meio frustrado, mas é a nossa percepção sensorial física que não conseguiu captar, porque ainda estamos muito limitados, né? E aí não conseguimos abarcar todo aquele... temos a noção daquela grandeza, mas não conseguimos abarcá-la. Mas ela estará guardada, estará armazenada nas nossas gavetas mentais, e pode ser que seja realmente em relação ao nosso trabalho, né, ao nosso estudo na convivência espiritual, como também pode ser algo que nos foi intuído, nos foi inspirado por outros espíritos. Nós estamos acordando e eles ainda nos dão lá aquele último lembretezinho rápido, aquela palavra, aquela frase sintetizando, e a gente lembra disso, mas não lembra do sequencial. Então, mas ele não vai estar perdido, não. A gente vai estar com ele lá nas gavetinhas do nosso arquivo mental, e no momento certo a gente vai resgatá-las, né? Elas virão. E Kardec continua essa questão, né, desse assunto na 410A, quando ele pergunta de que servem essas ideias, né, ou esses conselhos, se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-la. Talvez é o que você falou no finalzinho, né? Isso Vamos mesmo. aproveitar, mas em outro momento, talvez, né? No próximo momento de emancipação, com certeza a gente vai dar sequência a esse encadeamento de ideias interrompida anteriormente, porque isso aí é uma rotina do espírito. Ele está ingresso, né, no ambiente de trabalho, no ambiente de conhecimento, de aprimoramento espiritual, e essas ideias pertencem a essa vivência espiritual. Pertence muito mais a essa vivência espiritual do que ao mundo corpóreo, porque às vezes até pode acontecer, ou geralmente acontece, que elas estejam deslocadas no tempo da nossa realidade física. Sabemos que o espírito emancipado, tanto ele pode excursionar, né, no futuro, no que chamamos futuro, quanto no passado, e quanto no momento presente, mas em dimensões diferentes, paralelas à nossa. Então, essas ideias vão ser retomadas, elas não vão ser perdidas, elas vão estar disponíveis sempre que for necessário. Nós, hoje, com a informática, com as ferramentas que temos na informática, vamos fazer uma analogia dessas ideias com aquela ferramenta chamada Zip. Algo que nós utilizamos na informática. Você tem um arquivo muito grande que precisa ser enviado pela internet ou armazenado. Então ele é zipado, ou seja, ele é comprimido. E todo momento que você precisar de descomprimi-lo, a ferramenta possibilitará que isso aconteça. Então a nossa vivência espiritual, ela é de uma plenitude tão grande, tão ampla, que não tem condição nós somos ainda, quando no corpo físico, ainda muito lentos no nosso raciocínio, no nosso pensamento, comparado com a velocidade que temos no plano espiritual. Então, tudo isso fica zipado e não se perde. Quando voltamos ao estado de emancipação espiritual através do sono, vamos descomprimir esse conteúdo, ele vai estar lá todo integralmente disponível e vamos utilizar. Agora, o contrário também costuma acontecer, né, Geraldo? A gente estava falando aqui no intervalo aqui. Às vezes a gente está precisando resolver um problema, ou muitas vezes acontece isso, eu preciso montar um estudo e estou meio sem ideia por onde começar aquele tema, e aí a gente vai dormir e de repente a gente acorda de madrugada com tudo pronto, né? A estrutura, igual você falou da casa espírita lá de Francisco de Assis em Vasconcelos, né? Então você tem aquela ideia, mas não sabe muito bem por onde começar, e no sonho às vezes a coisa vem e se acorda com a coisa pronta, né? Só pegar o caderninho correndo para anotar, para não esquecer. E quando a gente está bem sintonizado e estamos realmente com aquele interesse essencial, e nós vamos ser socorridos, né? A espiritualidade vai nos ajudar. E aí é bom que a gente consiga no despertar
da forma mais rápida possível, registrar, pelo menos sumariamente, aquelas ideias para depois nos ajudar a recordá-las, né? E isso podemos ter a impressão de que isso acontece sempre. Muito, né? Muito então, mesmo. o caderninho e a caneta do lado da cama ajuda muito, né? Ajuda muito, né? Com certeza, a gente sempre mantém um lado para situações assim. A Glória, lá do bairro São José, ela nos ligou e ela pergunta o seguinte: por que sempre sonho com os meus pais e o meu marido que já faleceram? São as ligações, né? Os nossos pais, né? Com os nossos pais nesta encarnação, com certeza também são nossos afins, foram nossos afins em outras encarnações, continuarão a ser no futuro, né? O esposo, a esposa, né? São aquela individualidade escolhida, né? Eleita por nós, né? Para conviver. Então, frutos da escolha em alguns casos e, por outro lado, todos os casos como resultado das afinidades. Então, é o nosso ciclo, é o nosso meio espiritual que, com mais tranquilidade, com mais confiança, nós conseguimos transitar. Então, isso é muito natural e tomara que continue sonhando sempre, que sirva sempre de conforto, de alento, né, de esperança, para que um dia, quando estiverem reunidos juntos, né, ver que valeu a pena essa continuidade. Agora, o espírito encarnado, nos momentos em que ele se desprende da matéria e age como espírito, né, ele pode conhecer a época da sua morte, ou seja, em desdobramento, durante o sono. A gente pode saber quando a gente vai morrer, Geraldo? Bom, a gente até fazendo aí uma pequena correção, a gente fala o espírito encarnado e muita gente às vezes questiona, mas o espírito encarnado não é, quando encarnado não é a alma? É assim. A alma, ou que é como se denomina, né, de uma forma mais corrente, né, o espírito no estado de imerso na matéria, encarnado, né, ele pode realmente ter esse pressentimento, sim. E em algumas situações, quanto mais a vivência dele no plano corporal está seguindo em conjunto com a espiritualidade, quanto mais espiritualizado ele vive encarnado, mais percepção, mais amplas as percepções e também mais autênticas, né? E vamos dizer que, colocar em faixas etárias, uma pessoa jovem sonha com um momento ou dia, uma data de morte, isso até pode acontecer, porque tudo é possível. Mas já uma pessoa madura, já vivendo uma constância espiritual muito mais ampla, poderá ter mesmo esse tipo de premonição, esse tipo de aviso, como algo que venha a possibilitar que ela se prepare cada vez mais para esse momento, para esse desfecho. Pode acontecer, sim. Agora, a atividade do espírito durante o repouso, né, ou o sono do corpo, pode cansar, pode fatigar este espírito? Pode sim. Porque, ou o corpo, né? Às vezes a gente acorda com o corpo todo dolorido, fala assim, nossa, eu trabalhei muito. O espírito essa noite, fica, ele está ativamente durante todo o dia. Ele não tem nenhum momento em que ele se ausenta de alguma atividade. Então, são 24 horas por dia o espírito agindo. Provavelmente o desgaste do espírito, o cansaço do espírito, enquanto estamos em estado de vigília, provavelmente seja muito maior do que quando ele está realmente imerso no seu meio natural, que é a espiritualidade. Então, pode ocorrer essa fadiga, esse cansaço, sim. A espiritualidade, na época que Kardec coloca essa pergunta, ela até usou como um exemplo, né, lá pelos idos de 1855, e o Livro dos Espíritos veio à luz em 1857, né, já existia, assim, como meio de locomoção, né, a utilização dos balões, né, e esses balões, né, inflados com ar quente ou um gás leve, né, tinham lá as cadeirinhas lá penduradas em que as pessoas se deslocavam de ponta a ponta. E no destino, ou de onde ficavam guardados, ficavam
presas, né, em postes, né? E por os balões serem muito volumosos, né, a ação do vento fazia com que eles sacudissem muito e através do cabo que os prendia ao poste, transferiam essas sacudidelas ao poste, chegava ao ponto até de partir o poste, né? Então aí é o exemplo que a espiritualidade diz, é como o balão cativo, que de tanto sacudir o poste pode acontecer até de abalá-lo, né? Então nós vivemos na vigília em tantos momentos de angústia, de ansiedade, às vezes de raiva, de ira, de irritação plena mesmo, né? Somos submetidos a um estado de estresse tal, e isso tudo é absorvido, né, pelo Espírito. E ele tira férias quando o corpo dorme, né? Ele tira férias dessa situação, mas ele pode se fatigar sim. Então nós temos que ter um cuidado com o meio em que nós frequentamos, quando em vigília, em locais mais tranquilos, e se também não é luxo nenhum nós colocarmos na nossa agenda diária aquela meia hora, aqueles 15 minutos, para podermos estar sentados quietamente num jardim, contemplar as flores, as árvores, os pássaros, olhar o formato das nuvens, fazer esse retiro, né, em vigília, esse retiro espiritual em vigília, né, para descansarmos. E para nos prepararmos melhor, né, como você coloca para a noite, ou seja, através da prece, de uma leitura edificante, porque às vezes a gente vê o jornal do encerramento da noite com o resumo de todas as tragédias do dia e vamos dormir. E queremos ter bons sonhos, né? Fica difícil um pouquinho, né? Isso é difícil, porque são injeções, né, de adrenalina, muitas vezes deletérias, que estão sendo provadas constantemente, né? E justamente na hora que a gente vai repousar, então aquilo fica impregnado e pode nos atrapalhar durante o sono realmente. Agora, então, durante o sono, Geraldo, é uma pergunta que muitas pessoas fazem, tem essa dúvida. O espírito realmente ele sai do corpo? Nós utilizamos assim essa ação, esse sair, né, de uma forma bastante rigorosa. Ele sai do corpo. Bom, ele emancipa, ele se afasta do corpo, mas permanece sempre ligado ao corpo pelo perispírito, o que é visualizado e descrito por muitas pessoas como sendo um cordão de prata. E o cordão de prata, essa descrição, é porque é um cordão de energias. Ele é visualizado, né, são energias magnéticas, né, de uma claridade muito ampla, como se fosse mesmo fios de prata. Então ele não sai no sentido de estar separado por completo. Ele se afasta, mas mantém essa ligação com o corpo físico, né? E ali ele passa, né, na medida do possível, as impressões que ele tem, né, através do que chamamos de sonho, né? Lembrados ou não, ele passa para o corpo físico, para a nossa mente física, né? Isso aí essas é o que a gente chama de sonho, né? Essas lembranças, esses remanescentes, né? Nesse particular, eu queria destacar a pessoa de um escritor, de um professor, um pesquisador, senhor já desencarnado, senhor altivo, caríssimo, Panfiro. Ele foi um trabalhador durante muitas décadas da Casa Espírita Leon Denis, lá no Rio de Janeiro, e foi, inclusive, eu não o conheci pessoalmente, mas nós temos pessoas conhecidas da nossa família que frequentam, que são trabalhadores dessa casa. Então ele desencarnou em 2006 e ele foi um pesquisador incansável sobre a questão dos sonhos e, entre palestras, conferências proferidas, também publicou alguns artigos, um deles intitulado Origem da Consciência. E ele destaca nesse artigo que o sonho é a lembrança de fatos ocorridos durante o dia. Ele coloca como primeira hipótese, a lembrança de fatos ocorridos durante o dia. Como segunda hipótese, mas não descartando uma, não descarta a outra, como lembranças de fatos ocorridos durante uma projeção astral, ou seja, aquela viagem astral, aquele devaneio, aquele momento de ausência fugaz que o espírito faz. E em terceiro, como informações captadas
mediunicamente do plano espiritual. Nós sabemos que o trânsito mediúnico ele é muito intenso e não precisa mais estar aí com efeitos físicos, sacudindo mesas, dando pancadas ou escrita direta. Quer dizer, nós estamos plugados com a espiritualidade, mente a mente, constantemente. E você lembrando dessa história aí para a gente também, Geraldo, me lembra quando você fala do cordão fluídico, né, do cordão de prata, dessa vinculação do espírito durante o desdobramento. Você me lembrou aqui que eu estava até pesquisando o livro Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, né, na psicografia do nosso querido Divaldo, e que mostra muito essa questão, né, de encarnados em desdobramento no plano espiritual e que vão para regiões de dificuldade, regiões com comprometimento nessa área da sexualidade para aurir aquelas energias, aquelas forças deletérias dessas regiões de grande sofrimento. E esse livro é um alerta muito grande para a nossa preparação, né? Que eles falam a quantidade de encarnados, não só de desencarnados, mas de encarnados que se ligavam magneticamente pelos mesmos tipos de interesse a essas regiões de sofrimento, de baixa vibratória, né? Vamos viver sempre bem o dia da gente, a vigília, porque ao nos desdobrarmos aí através desse desligamento parcial, temos muita coisa para aprender no campo espiritual e estão nos aguardando lá para trabalhar também. E eu gostaria, assim, de fazer uma colocação com lembrança sobre o desdobramento, sim. Esse fenômeno chamado desdobramento, citando uma vivência de Antônio de Pádua, que canonizado pela igreja como sendo Santo Antônio, aquele Santo Antônio casamenteiro, né? E ele viveu, né, mais ou menos na mesma época, foi contemporâneo de Francisco de Assis, e ele foi todo assim dedicado à vivência espiritual dele, mesmo no estado de vigília, foi sempre muito pleno. E há um fato que é descrito. Ele estava na cidade de Pádua, na igreja, em plena missa, e do púlpito dirigia-se aos seus paroquianos e, de repente, ele deu assim, um momento de ausência. Quem estava vendo provavelmente pensou, o pai está dando uma cochilada ali. E dali a alguns segundos, poucos segundos, ele se recobrou, continuou ali a preleção e depois, ao ser perguntado, o que aconteceu? O senhor deu uma dormidinha lá, passou mal? Eu falei assim, não, de repente eu me vi em Lisboa e o meu pai tinha sido julgado, estava sendo condenado por algo, um crime, um assassinato, que ele não tinha nenhum envolvimento e estava sendo levado para a praça pública para ser decapitado. Nossa. E então eu cheguei naquele momento, eu vi isso naquele momento e nas proximidades a vítima do assassinato estava sepultada. Eu me dirigi à cova e pedi a ele, ao espírito do assassinado, que pudesse se manifestar, e ele então se materializou e contou que era. De fato, o assassino era o vizinho e amigo do meu pai, que, tendo cometido o crime, esconderam o corpo na propriedade do meu pai, onde ele foi então encontrado, e assim, dessa forma, considerou que meu pai fosse o culpado. Isso foi algo tão assim, aconteceu às vistas de tanta gente, e logo depois dessa revelação, o morto morreu mesmo, né? O corpo desmaterializou, voltou à sepultura. E ele contou isso lá em Pádua, lá pelo ano 1221. E ele, então, redige uma carta e envia essa carta, que levou uns 2 meses para chegar a Portugal, procurando saber do pai, da família. E aí, está tudo bem? Tá? Só que, simultaneamente, ele recebe uma carta do pai dele, que talvez redigida no mesmo dia que ele redigiu, uma passou para Portugal, outra foi de Portugal para Pádua, e o pai dele dizendo assim: meu filho, há quanto tempo que você não vinha aqui? De repente, num momento crucial da minha vida, você chega de uma forma assim tão inesperada, me socorre de uma forma assim tão gratificante, mas se ausenta também tão rapidamente que eu nem pude dar-lhe um abraço, né? Quer dizer, comprovando esse desdobramento, a capacidade que tem o espírito de se mostrar em 2 até mais ou mais lugares, segundo a sua capacidade de elevação.
Então esse é o desdobramento. Tem umas histórias também bacanas de Eurípides Barçanufo, né? Dessa questão do desdobramento e dessa materialização em outros lugares. E Eurípides, inclusive, fazendo até partos, né? Então ele se desdobrava em sala de aula, dando aula, e ia até a região distante lá de Sacramento, alguma zona rural de Sacramento, para ajudar em algum parto. E depois voltava e continuava dando aula como se nada tivesse acontecido, mas tinha feito esse trabalho também parecido com o que Antônio de Pádua, né, coloca para a gente nesse livro. E a gente vê essas potencialidades da alma que nós usamos ainda muito pouco, né, Geraldo? A gente estamos engatinhando, né? Estamos engatinhando, com certeza. Geraldo, gostaria de agradecer a sua participação. Chegamos aí ao final do nosso programa. Muito obrigada por trazer esse assunto. Já era um assunto pedido pelos nossos ouvintes. E aí 2 semanas trabalhando, né, sono e sonhos. Agradecemos muito a você por trabalhar, por preparar esse estudo para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, que Deus nos abençoe a todos. Agradecemos a todos vocês ouvintes que participaram, ligaram, mandaram suas perguntas. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.